nesse dia, irmãos, quando Jesus Cristo vir para recompensar os crentes, tem muita gente que vai se arrepender. Se arrepender do quê? De não ter feito, de não ter seguido a Jesus. Você consegue entender? Acredite em mim, irmãos. Tem muito crente que vai se arrepender. Quando ele vê a recompensa que outros que ele julgava estar perdendo a vida, estiver recebendo, eles vão se arrepender. Por quê? Porque de fato a recompensa do Senhor, irmãos, é algo que não se dá para medir nesse mundo. Você consegue entender? Jesus, irmãos, é maior, é aquilo que o olho não viu, o ouvido não ouviu, não subiu ao coração do homem. Você consegue entender? Já está pronto, irmãos. Já está pronto, está esperando a gente. A recompensa de Cristo por cada um dos nossos sacrifícios em nome dele e em nome do Evangelho. Quantos conseguem compreender? Vai valer a pena, irmãos. Vai valer a pena. Vai valer a pena porque, primeiro, nós estamos vendo pessoas sendo salvas do inferno. Mas também, irmãos, porque existe uma recompensa guardada para todos aqueles que servem a Cristo. Quantos conseguem compreender? Os irmãos estão aí? Abra sua Bíblia lá em Apocalipse. Apocalipse capítulo 22. Verso de número 12. Quantos estão aí? Olha o que diz o texto. Eis que cedo venho, e o meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Quem está falando aqui é Jesus, amém, irmãos? Troca para aquela versão lá, por favor. Vamos ver como é que está naquela outra versão. Eis que venho sem demora, e trago comigo o galardão que tenho para premiar a cada um segundo as suas obras. Diga assim, Jesus vai premiar cada um segundo as suas obras. Os irmãos estão aí? E quem não tem obra? E quem está de braços cruzados? E quem está... Porque olha para mim, o problema não é só estar de braços cruzados, irmãos. O problema é que... Porque assim, se você foi salvo, você já recebeu um talento do Senhor, que é a salvação. E se você está de braços cruzados, você está enterrando o talento. Lembra da parábola dos talentos? Quando o Senhor volta e presta contas, Senhor, o Senhor me deu 5 talentos, eu multipliquei, tem mais 10. Bom está, servo bom e fiel, entra no reino do seu Senhor. Olha, Senhor, o Senhor me deu 2 talentos, eu multipliquei mais 2, tenho 4. Bom está, servo bom, entra no reino do seu Senhor. Olha, Senhor, o Senhor me deu um talento só, eu fiquei com medo, escondi ele. Servo mau e negligente. Os irmãos estão aí? Jesus diz assim, como fostes fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Os irmãos estão aí? Eu fico pensando, irmãos, porque Jesus chama toda a obra que nós estamos fazendo aqui de pouco. Mas Ele diz que vai nos colocar sobre o muito. Se nós formos fiel no pouco, Ele vai nos colocar sobre o... Que muito é esse, irmãos? Eu fico imaginando a recompensa que o Senhor tem guardado para nós. E ele diz assim, eis que venho sem demora. Eu não vou demorar. E vocês fiquem tranquilos, porque comigo está a recompensa para dar a cada um segundo a sua obra. Todos os dias, todas as vezes que eu preciso abrir mão de alguma coisa da minha vida, para pregar o Evangelho, para fazer a obra de Cristo, irmãos, eu vou com esse pensamento. Qual é o pensamento? Tem recompensa. Os irmãos estão aí? Ah, pastor, mas aí, então o senhor está trabalhando pela recompensa? Também. E deixa eu dizer para você, Deus ama os que trabalham pela recompensa. Os irmãos estão aí? Deus ama aqueles que trabalham por aquilo que lhes pertence, pela herança. Nós temos um caso que vai ilustrar esses 2 tipos de crente, que é o caso de Jacó e de Esaú. Quantos estão aí? A quem pertencia a herança?
A Esaú. Os irmãos estão aí? Esaú era o primogênito, por isso a herança era dele por direito. Os irmãos estão aí? Jacó não tinha herança. Mas o que Esaú fez? Esaú vendeu a herança por um prato de lentilha. A Bíblia diz que Esaú desprezou a herança. E a Bíblia diz que Deus odiou a Esaú e amou a Jacó. Jacó deu tudo que tinha para conseguir a herança. O que Jacó tinha? Jacó era meio estranho, ele foi criado com a mãe, ele só sabia cozinhar. O que ele sabia fazer bem? Cozinhar. Aí ele fez um guisadão muito caprichado e falou, é tudo que eu tenho, eu preciso conquistar a herança com o que eu tenho. E o Esaú, que era dono da herança, falou assim, essa herança não me importa, não tô aqui por herança, eu posso trocar pelo guisado. Esaú desprezou a herança, Jacó deu tudo que tinha para conseguir a herança. São dois tipos de crente. Aqueles que falam assim, pastor, não estou nem aí para o reino. Estão trocando um reino por um prato de lentilha. Sabe o que significa o prato de lentilha? São os prazeres momentâneos desse mundo. Estão trocando o reino, a recompensa do reino, por coisas agora. Pastor, mas o senhor não sabe como é bom ficar um final de semana na praia, lá esticado, tomando um sol. Um prato de lentilha. Consegue entender? Eu prefiro ficar um final de semana na chácara pregando o evangelho, vendo gente se converter. Mas o senhor está perdendo a vida. Vamos ver no final, quando ele voltar. Qual é a recompensa que você vai ter por ficar esticadão na praia lá tomando sol? E qual é a recompensa que vai ter aqueles que estão lutando para que pessoas sejam livres do inferno? A recompensa. Os irmãos estão aí? Às vezes eu preciso fazer coisas que exigem, né? Que, por exemplo, essa nossa eminência aí, de repente, a gente vai para a Turquia conhecer agora, mas de mudar para lá, nos países pastor, por que o senhor vai? A recompensa, irmão. Tem obra que ninguém quer fazer. Você consegue entender? Tem obra que ninguém quer fazer. E aí você vai e faz. E há recompensa. E quanto mais dificultoso e quanto mais você precisa abrir mão da sua vida para fazer a obra de Cristo, mais recompensa você vai ter. Quantos conseguem compreender? Diga assim, a recompensa. Eu creio nessa palavra aqui, irmãos. Comigo está a recompensa para dar a cada um de vocês segundo as suas obras. Aleluia. Os irmãos estão aí? Por isso que Jesus disse, não ajunteis tesouro na terra. Por quê? Porque os tesouros da terra se corrompem. Como assim, pastor? Olha para mim, irmão. Você vai até desfrutar. Você vai desfrutar, você vai viver bem, você vai ter aquele monte de coisa, mas deixa eu ver, casa apodrece, carro apodrece, dinheiro, se guardar em casa a traça come, se guardar no banco, irmão, vai acabar em nada. Você consegue entender? Você vai usufruir aí, 30 anos da sua vida desse dinheiro e aí acabou. Agora existe um tesouro que nunca se corrompe. Os ladrões não roubam, o ferrugem não come, ele é eterno. Eterno. O que nós precisamos fazer? Perder aqui para ganhar lá. Os irmãos estão aí? E no país que nós moramos, irmão, não é nem tão perder assim. Sabe? Porque tem país que é perder mesmo. Agora aqui nós moramos, não é nem tão perder assim. É só, diga assim, a recompensa. Apocalipse capítulo 11. Falando sobre a volta de Cristo, olha lá. Olha só, verso 15. Vamos ler 2 versículos, o 15 e o 18, só para você entender. E o 7º anjo tocou a sua trombeta e houve no céu grandes vozes que diziam, os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para sempre. É o momento em que Cristo vai assumir o reino. Verso 18. Iraram-se as nações, e veio a tua ira, e o tempo dos mortos para que sejam julgados, e o tempo de dares recompensa, galardão, aos profetas, aos teus servos, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e tempo de destruíres os que destroem a terra. Ou seja,
é o tempo do Senhor recompensar cada um segundo o seu trabalho. É o tempo de cada um. Irmãos, vale a pena, irmãos. Vale a pena. Você consegue entender? Porque olha só, porque a gente tem a ideia de que para receber a recompensa, nós temos que fazer obras gigantescas, grandiosas. E às vezes você não entende que abrir a porta da sua casa para que a igreja se reúna ali, é algo. Você abre mão do seu tempo, você abre mão, de repente, de um momento com a sua família, você abre mão, às vezes, até mesmo dos seus móveis, né? Uma criança vai lá, pisa no sofá, derrama um negócio, você está abrindo por amor a Cristo e amor ao Evangelho. Pastor, mas vai ter recompensa? É claro que vai ter recompensa, irmãos. Vai ter recompensa para isso, para alguém que simplesmente abre a sua casa para receber a igreja, vai ter recompensa. Consegue compreender? E eu fico pensando, se nós formos fiéis no pouco e Ele nos coloca sobre o muito, se você abrir a porta da sua casa para que Cristo, né, através dos irmãos, entrem, onde é que Ele vai te colocar? Na casa dEle. Você consegue? Tem recompensa, irmãos. Os irmãos conseguem compreender isso? Cada obra, cada momento, cada segundo será recompensado pelo Senhor. E vai valer a pena. Tome cuidado para no dia que Cristo voltar e Ele for recompensar, você não se arrependa dizendo, poxa, por que eu não fiz? Por que eu não abri mão de uma horinha da minha semana? Por que eu não abri mão de abrir minha casa? Por que eu não fiz isso? Por que eu não fiz aquilo? Porque acredite, irmãos, como Jesus disse, muitos pequenos vão assumir o lugar de grandes. Os últimos serão os primeiros. Ou seja, pessoas que tinham condição de receber a maior recompensa não vão receber. Aqueles que não tinham nem muita condição de receber recompensa serão colocados à frente. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia aí. 2 Timóteo. Aqui tem um texto interessante, irmãos. Capítulo de número 4, verso 8. Vamos ler a partir do 7, a famosa declaração do apóstolo Paulo, né? Combati o bom combate, acabei a carreira, guardei desde agora, a coroa da justiça me está, diga assim, coroa guardada. Olha para mim, todo mundo pensa que é uma coroinha que vai pôr na cabeça, né, irmão? Mas não é. Presta atenção. Tanto trono como coroa fala de reino. Quem é que usa coroa? O rei. Os irmãos estão aí? Sim ou não? Nós temos, né, no mundo ainda algumas monarquias, né? Ou pseudo-monarquias. Por exemplo, a Inglaterra. Nós temos lá a rainha, né? Rainha Elizabeth, é isso? Elizabeth II, eu acho, né? Rainha Elizabeth II. Presta atenção, ela é rainha. Ela se assenta no trono, literalmente tem um trono. E de quando em quando ela usa coroa. Os irmãos estão aí? O rei usa coroa, a rainha usa coroa. E quando ela tira a coroa, ela deixa de ser rainha? Não. Por quê? Porque a coroa é só um símbolo da posição que ela tem. Os irmãos estão aí? Então, quando Paulo diz assim, ó, desde agora a coroa da justiça me está guardada, a minha recompensa no reino já está preparada, está guardada. Ou seja, por tudo aquilo que eu fiz, eu vou me assentar no trono com Cristo e vou ter uma coroa. Eu vou reinar com Cristo. Os irmãos estão aí? A Bíblia diz, irmãos, que as ruas são como de ouro na Nova Jerusalém. Presta atenção, você vai pisar em ouro. O que muda você ter uma coroinha de ouro na cabeça? Está falando de uma posição. Os irmãos estão aí? Paulo está dizendo assim, ó, eu vou reinar com Cristo. Por quê? Porque eu combati o bom combate, acabei a carreira, cumpri tudo que eu tinha que fazer, guardei a fé, a coroa, a minha recompensa está guardada. Diga assim, coroa, recompensa. Amém, irmãos? Porque aqueles que fazem as obras de Cristo vão reinar com Cristo. Ou seja, vão ser reis com Cristo. Então, por isso o símbolo da coroa. Os irmãos conseguem compreender?
Olha lá. Desde agora a coroa da justiça está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Quando Jesus voltar, ele vai recompensar Paulo. E não somente a mim, mas também a todos que amarem a sua vinda. Diga assim, coroa, recompensa. Amém, irmãos? Você tem coroa? Sim ou não? Você tem coroa? Tem mesmo? Vou te mostrar o que é a coroa. Amém? Coroa é recompensa. Os irmãos estão aí? Abre lá em Tessalonicenses capítulo 2. Primeira carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, verso de número 19. Porque qual é a nossa esperança, ou gozo, ou coroa de glória? Qual é a nossa coroa de glória? Porventura não sois vós, também diante de nosso Senhor Jesus Cristo, em sua vinda? Presta atenção. Paulo está escrevendo aos Tessalonicenses. Olha a pergunta. Qual é a nossa coroa de glória? Os irmãos estão aí? Olha para mim, presta atenção. Qual é a nossa coroa de glória? Aí Paulo responde, porventura não sois vós? Diga assim, por quê? Porque foi Paulo que pregou e plantou a igreja da Tessalônica. Foi Paulo que ganhou os irmãos. Foi Paulo que levantou os líderes. Consegue entender ou não? Então presta atenção, presta atenção. Paulo, o que Paulo fez? Paulo fez discípulos. Qual que é a prova de que Paulo realmente trabalhou? São os irmãos. Então, Paulo diz que eles são a coroa dele de glória em Cristo Jesus na sua vinda. Ou seja, Jesus voltou, vamos para o tribunal de Cristo. Tá, como é que você me conheceu? Paulo pregou para mim. Tá, mas você era líder de célula, né? Na igreja de Tessalônica, sim. Tá, mas quem preparou você para ser líder? Foi Paulo que me treinou. Ah, tá. E a sua célula? A célula multiplicou bastante debaixo da supervisão do Paulo. Aí vem outro. Tá, e você? Como é que você me conheceu? Pois é, eu estava lá nas drogas, Paulo foi lá e pregou para mim, me levou para um encontro, pagou minha inscrição, eu tive um encontro com o Senhor, mudei a vida. Ah, foi o Paulo? Foi. Tá, não, depois eu estudei, virei pastor, pastoreei uma igreja de 200.000 pessoas, mas porque Paulo se lembrou de mim. Ah, o Paulo. E Jesus, Tá, e você? Não, eu morava lá na casa de Paulo. Aí Paulo abriu a porta da casa, fez um negócio que ele chamou de célula lá, eu fui lá e conheci o Senhor. Foi o Paulo que abriu a casa. Diga assim, recompensa. Os irmãos estão aí? Presta atenção, como é que nós seremos recompensados no tribunal de Cristo? As pessoas vão testemunhar a nosso respeito. Presta atenção, por isso que eu digo para você que nós precisamos ganhar almas e gerar discípulos, porque essas pessoas são a nossa coroa. Consegue compreender? Essas pessoas vão testemunhar a nosso respeito. Foi através da casa do irmão que eu me converti. Foi através da célula que o irmão fazia que eu me converti. Foi o irmão que me convidou para levar para o encontro. E nós vamos receber a recompensa mediante o testemunho das pessoas. Quantos conseguem compreender isso? Os irmãos estão aí? E eu espero, irmão, que você testemunhe a Cristo a meu favor. Os irmãos conseguem compreender? Como é que a sua vida mudou? Como é que a sua vida... Jesus tinha lá um pastor doido que estava pregando lá, batendo na gente, e eu fui entendendo a palavra e a minha vida mudou. Consegue compreender, sim ou não? Diga assim, a nossa coroa são aqueles que nós ganhamos, consolidamos, discipulamos e enviamos. Quantas pessoas vão testemunhar de que elas só são o que são em Deus por causa da sua vida no dia do tribunal de Cristo?
Diga assim, problema. Fala, problema. Qual é o problema, pastor? Apocalipse 3, abre lá, vou te mostrar o problema. Apocalipse capítulo 3. Apocalipse capítulo 3, verso de número 11. Olha o que diz o texto, Apocalipse 3, 11. Eis que venho sem demora, guarda o que tens para que ninguém tome a tua coroa. Coroa é recompensa. Guarda o que tens para que ninguém tome a tua. Pastor, mas como é que alguém pode tomar a recompensa se ela é minha? Se você não fazer e alguém fazer aquilo que você tinha que fazer. Consegue entender ou não? Presta atenção. Suponhamos que tem uma pessoa perto da sua casa que Jesus quer salvar. E essa pessoa o Senhor entregou para você. Essa pessoa é a sua coroa, é a sua recompensa. Só que aí você fala, não vou, não quero. Aí vem outro irmão, porque Jesus quer salvar aquela pessoa. E deixa eu dizer para você, quando Jesus quer salvar alguém, Ele salva. Amém, irmãos? Ele salva, independente de se alguém vai pregar ou não. Se Ele quer salvar, Ele salva. Vem outra pessoa e prega para aquela pessoa se converte ao Senhor. Aquela coroa era sua. Aquela recompensa era sua. Mas como você se negou a fazer aquilo que você foi chamado para fazer, outra pessoa veio e vai tomar a recompensa que não foi você. Você não foi o instrumento que o Senhor usou. O Senhor usou outra pessoa. Por isso, irmãos, que nós nós temos que ficar atento para permanecer fazendo aquilo que nós fomos chamados para fazer. Para que ninguém tome a nossa coroa. Você consegue compreender, irmãos? Toda a obra de Deus na face da terra vai se cumprir. Os planos de Deus não podem ser frustrados. Quer você participe, quer você não participe. Tudo que Deus tem para fazer, Ele vai fazer. A grande questão é no final, quando chegar a hora da retribuição. Se você foi instrumento pelo qual Deus fez a vontade dEle na face da terra, você tem recompensa, você tem a sua coroa. Se você não fez, com certeza alguém vai tomar a sua coroa, porque aquilo que Deus quer que seja feito, vai ser feito. Os irmãos estão aí? Quando nós entendemos isso, irmão, nossa mente muda. Por quê? Porque você não só está disposto a fazer o que você tem que fazer, como também você está disposto a fazer o que os outros não querem fazer. Quantos estão aí? Irmão, eu gosto muito assim, quando os irmãos não fazem e eu preciso fazer. Consegue entender? Por quê, pastor? Irmão, tem recompensa. Consegue compreender? Tem recompensa. Ah, pastor, eu não quero fazer. Deixa que eu faço. Deixa que eu faço. E eu faço com prazer. Por quê? Porque os nossos olhos têm que estar além, irmão, das coisas naturais. Tudo que você faz para o Senhor vai ser recompensado. Não perca sua coroa. Tem gente perdendo a coroa, irmãos. Não perca a sua coroa. Não deixe de fazer aquilo que você foi chamado para fazer. Toma essa decisão. Chegou o tempo, irmãos. Esse é o tempo, esse é o momento. Toma a decisão. A partir de agora, viver para o Senhor. Sabe? Realmente ofertar a sua vida para o Senhor. Ser um instrumento de Deus para a salvação, libertação de muita gente que está precisando. Nós precisamos entender, irmãos, que existe uma coroa para cada um de nós. Mas que nós podemos perdê-la quando nós não fazemos o que temos que fazer. Eu fico pensando, irmãos, chegar diante do tribunal de Cristo e Ele dizer, olha, tinha muitas almas que eu queria salvar através de você, mas elas não foram salvas através de você. Ah, por quê? Porque você não se dispôs. Não é nem que você não teve capacidade, porque quem salva é o Senhor. Nós somos só os instrumentos que Ele usa. Você não se dispôs. Há recompensa. Os irmãos estão aí? O Senhor recompensa os que o buscam. Presta atenção, até você vir ao culto, Deus te recompensa. Você veio buscar o Senhor? Sim ou não? A Bíblia diz que o Senhor recompensa os que o buscam. Presta atenção, olha para mim.
O Senhor não recompensa aqueles que encontram Ele. O Senhor recompensa os que buscam. Pastor, eu vim buscar o Senhor, hoje não encontrei, foi nada. Não tem problema. Só o fato de você vir buscar, você já vai ser recompensado. Porque o nosso Deus é um Deus recompensador, galardoador. Amém, irmãos? Nenhum trabalho fica sem pago. Quantos estão aí? Abra sua Bíblia lá em Efésios. Efésios, capítulo de número 10. Efésios capítulo 2, né? O 10 não existe. O irmão foi procurar o 10 aí? O versículo que é o 10. Vamos ler a partir do verso 8. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie. 10. Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus preparou para que andássemos nelas. Diga assim: Deus preparou obras para mim. Presta atenção, não é para que você as faça, é para que você ande nelas. Consegue entender? Então olha para mim, irmãos. Tudo que você tem que fazer vai vir às suas mãos para você fazer. E aí, pastor, tá, e o que é andar nas obras? É decidir fazer. Consegue entender, sim ou não? O Senhor traz até você a obra, você decide fazê-la, você anda nessas obras. Presta atenção, por quê? A mãe de Tiago e de João, certa vez, chegou a Jesus e falou assim: Senhor, o senhor está falando de um tal de um reino aí que o senhor vai vir e vai reinar? Quando o senhor vier com esse reino aí, o senhor não coloca um filho meu, um sentado à tua direita e outro sentado à tua esquerda? Assim, para ficar do ladinho, assim, os primeiros no reino. Aí Jesus olhou e falou assim: olha, você não sabe o que você está pedindo. Vocês por acaso podem beber o cálice que eu vou beber e ser batizado no batismo que eu vou ser batizado? Ou seja, vocês podem morrer comigo? Aí ela: não podemos sim, desde que o senhor coloque um aí. Aí Jesus respondeu assim: ó, vocês vão ser batizados com o batismo que eu vou ser batizado. Ou seja, vocês vão morrer como eu vou morrer também, já que vocês disseram que pode. Mas quanto ao reino, não cabe a mim entregá-los. Está preparado para aqueles que o meu Pai já preparou. Presta atenção. O Pai é que preparou o reino para nós. Os irmãos estão aí? Tá, mas como é que o Pai preparou o reino se o reino é por obras? O Pai preparou as obras. Deus já preparou todas as obras que você precisa fazer para você reinar. Qual que é o problema? É que você precisa decidir se você vai fazê-las ou não. Mas olha para mim, irmãos. Todas as obras já foram preparadas por Deus para nós. Por isso, irmão, que eu não rejeito convite nenhum para obra de Deus, para pregar a palavra. Por quê? Porque, irmão, eu fico pensando, e se essa é uma obra que o Pai preparou e eu vou me esquivar dela? Consegue entender? Ou seja, eu preciso andar nas obras que o Pai preparou, porque as obras que Ele preparou, na verdade, é o reino que Ele preparou para mim, e eu não quero que ninguém tome a minha coroa. Existe recompensa para aqueles que servem a Cristo, nessa vida e na vindoura. Você consegue entender? Presta atenção. Quando você derramar sua vida para o Senhor, você já vai começar a ter recompensa aqui. Mas na vindoura, irmãos, o tesouro que está reservado para você lá, não tem comparação. Não tem comparação. Vale a pena você abrir mão da sua vida, vale a pena você abrir sua casa, vale a pena você se envolver com a pregação do Evangelho, vale a pena você se envolver com toda essa loucura que nós estamos fazendo aí para alcançar. Vale a pena, porque quando Cristo voltar, Ele vai retribuir você segundo cada obra que você tiver feito.
cada centavo que você investiu, cada centavo que você coloca nesse gasofilácio vai ser recompensado pelo Senhor, porque é através de você é que o Senhor está fazendo toda a obra e todo o propósito dele na face da terra. E o Senhor vai nos pagar integralmente. Os irmãos estão aí? Olha para mim, não é só abrir mão da vida. Ah, pastor, abrir mão da vida. Fica tranquilo, irmãos. A Bíblia diz que quando nós recebermos as coroas, junto com os anciãos, a gente vai tirar a coroa da cabeça e vamos lançar aos pés de Jesus. O que é a coroa? A coroa é o reino, é o governo, é a posição. Os irmãos estão aí? O que significa tirar a coroa? Nós vamos receber tanto, que nós vamos dizer assim, Senhor, nós não merecemos, quem merece é o Senhor. Você consegue entender? Você vai ser tão recompensado, que você vai dizer, eu não fiz por merecer isso, não fiz para receber isso tudo, mas Ele vai dizer, você foi fiel no pouco, eu vou te colocar sobre o muito. Os irmãos estão aí? Que nós possamos viver para Ele, irmãos, cada dia. Não é fazer uma obra gigantona uma vez só. É todos os dias, sabe? Todos os dias. Todos os dias. O que eu preciso fazer hoje? Hoje eu tenho que pregar aqui no culto. Essa é a obra. E amanhã? Amanhã vou dar uma aula. Vou consolidar alguém. Uma horinha do meu dia. Não. Consegue entender? Depois da manhã eu vou visitar o irmão. Orar por ele, com a família dele. Depois, vou estudar, vou maturidade, sabe? Estão precisando de uma casa para a célula. Eu abro a minha aqui, nem que for temporariamente, por uns dias, até arrumar outra casa, não tem problema. É todo dia você dizer, eu estou servindo a Cristo. E naquilo que depender de mim, o reino de Deus vai avançar. Porque eu sei que existe uma recompensa. E eu não vou ser como Esaú, que abriu mão da herança. Eu vou ser como Jacó, que vou usar toda a minha habilidade para receber essa recompensa do Senhor. Amém?